médicos que eu ia, eu não tinha nada, Não mas descobria. assim, enfim. E aí, nesse dia, nessa última vez, dois médicos que estavam me acompanhavam aqui, eles sentaram lá no quarto, lá no sofá do quarto lá, e um virou pro outro e falou assim: "O que que a gente vai fazer com ela?" Aí parece que assim o mundo passa na cabeça da gente. Eu achava que eu estava com uma doença que ninguém queria me Sim. contar. Eu achava que eu tinha alguma coisa que ninguém queria me jogar real e assim e e eu assim fiquei muito agitada nesse dia. Aí o médico foi, um dos médicos virou para outro e falou assim: já tem um médico lá em Patos que está aguardando ela. Ela vai ser transferida agora. E nessa hora não tinha, foi uma questão de bem de manhãzinha, não tinha ninguém comigo e logo meu pai chegou. E aí ele me colocou no carro e a gente foi para Patos. E chegando lá em Patos, eu achei que ia ser mais uma consulta de rotina. E eu fiquei 1 dia e meio em observação para um médico me falar a mesma coisa. Ela não tem nada. E nessa fase, eu já estava tomando 14 comprimidos por dia. Comprimidos tarja preta, comprimidos, tudo que vocês pensar eu já estava tomando. Teve uma situação nesse período de tanta medicação que eu estava andando tão assim, eu estava andando já Meio drogada grogue, né? mesmo, sabe? Eu até assim, aqui na rua da igreja, subindo um pouquinho, eu cheguei a subir um pouco no carro no meio-fio, depois eu nem sabia o que estava acontecendo, enfim, essas questões que foram acontecendo. E inconformada, eu passei pelo médico em Patos, fui em patrocínio, e tudo a mesma coisa, nada, e eu passando muito mal, e assim, parece que cada vez estava agravando mais. E meu pai teve a ideia de me levar num médico lá em Belo Horizonte, um médico que cuidou da minha mãe de questão de enxaqueca, e foi assim, foi o último médico que eu vi que foi tudo providência do Senhor. Porque todos os exames que eu já tinha feito aqui, eletros, enfim, bateria de exames, eu repeti os exames nesse dia lá em BH, e aí no final da tarde, aí fiquei o dia todo fazendo, aí no final do dia o médico, ele abriu, era um livro, porque ele era um médico assim, bem velhinho, tanto que ele atendia poucas pessoas, ele abriu um livrão assim no meio da mesa dele, de frente para mim, e ele falou assim: "Você não tem nada." Na hora que ele falou isso para mim, a única reação que eu tive, eu levantei e falei assim: eu não vim aqui passando por esse monte de médico que eu estou ouvindo a mesma coisa de todos os médicos, para o senhor me falar que eu não tenho nada. Eu não aguento mais ouvir isso, eu estou cansada de ouvir isso. E levantei, e ele falou assim: mas você não tem nada, você precisa mudar a sua vida. Rapaz, na hora que ele falou isso, eu falei: poxa, eu achei que eu estava fazendo tudo certo, tudo... E aí, assim, sabe quando passam milhões de coisas na sua cabeça? Aí ele falou assim: hoje você está totalmente dependente dos remédios. Eu estava tão bitolada, gente, tão bitolada com as coisas, que eu nesse meio tempo, eu adquiri toque, que é questão de limpeza, organização e tudo. Eu não dormia sem varrer a casa. Eu tinha que varrer a casa todo. Se fosse meia-noite, eu tinha que lavar a casa. Sim. Se eu visse cabelo no chão, eu tinha que ir lá com a mão, pegar o cabelo. Tipo assim, sabe? Aquelas coisas doidas, de gente doida, de gente que não era normal. E aí, assim, ele falou assim: não pode ficar sem medicação. A gente vai tentar reduzir essa medicação de uma forma aí gradativa para você, até a gente conseguir tirar. E aí, assim, aí eu entrei no carro e eu fiquei muito chateada. E eu, assim, onde eu ia, eu levava aquela, igual que as velhas, quando, nossa, nada contra, mas, né, carregava aquela sacolinha de que é remedaiada, sabe? Nossa. Abraço pra vó Ângela. Levava a farmácia junto. Abraço pra vó Ângela. E aí, eu lembro que a gente voltando... Mas, ó, só antes de você continuar, é impressionante que a gente precisa, não precisa? Precisa. Não, eu falo assim, a gente que é mais novo assim, se não tiver um velho que não tem um remédio, aí você começa a dar dor de cabeça, dor na barriga. Aí você tem um velho perto e fala: eita, obrigado, é Deus que colocou. É Deus que pôs esses velhos com remédio, eu tenho certeza. Vocês falando de remédio, né? Aí lá em casa, depois que eu casei, né, que eu morava com meu pai e tudo, né? Aí eu falo assim: pai, tem remédio pra dipirona? E agora? Meu pai tem. Tem remédio pra isso? Tem. Tem remédio, tem xarope. Xarope serve pra tudo. Xarope é pra tudo. Aí eu casei, né? Aí eu viro pra Zulene: Zulene, tem dipirona? Tem não. E o pior é que lá em casa... vai comprar. Pior que lá em casa não Aí tem, nós fez o negócio, você falando de remédio, aí nós pegou e fez uma caixinha de remédio, sabe? Porque a Zulene é enfermeira, aí ela sabe os remédios tudo, que ela já passou pela farmácia, né?
Aí ela sabe, não, esse aqui é bom, ó. Toma esse aqui. Aí eu Mas, não, e lá em Pronto. casa, ontem eu tava numa queimação e uma dor de cabeça. Como demais, né? Pergunta, ué. pergunta se é tinha imenso, remédio. rapaz. Então, mundo. Remédio foi oração. Falei, mô, joelho aí, começou a... Mas enfim, aí voltando, porque senão a gente vai alongar demais, né? Vocês querem saber da minha vida, eu vou contar, né? O tempo é você cuida. E Vamos aí, desde o início. No princípio, Só Deus só fez. contar- Só uma coisa. Deixa eu só contar só mais uma depois eu coisa. falo. Vai. O Pedrinho, o filho do Daniel, né, evangelista Daniel, ele chega lá no serviço e fala assim: ah, Matheus, eu tô com uma preguiça. Será que eu não tenho um remédio bom pra isso? Não, eu falei assim, tem aí. Traz o porrete lá. Traz um pedaço de pau. Traz um pedaço de pau lá. mas aí, voltando de BH, com Tá essa sacolinha você tá de voltando remédio, de né? BH? Tá voltando de BH, com aquela sacolinha Na de estrada. remédio, né? Tal. No meio do caminho, eu peguei essa sacolinha e eu assim, no meu interior, eu falei, Senhor, não é essa vida que o Senhor quer pra mim. E a partir de hoje eu não tomo nenhum remédio mais. E eu só lembro assim de abrir o vidro e jogar essa sacola longe de remédio. Nossa. Olha. E aí o Wesley, meu pai, ficar louco. Falou, que é? Eu falei assim, não tomo mais nenhum remédio. E o médico, antes de eu sair, ele falou que eu não poderia ficar sem remédio. Você tá doida? Você tá doido? Você tá doido? Eu falei assim, eu não tomo mais nenhum remédio, eu não coloco mais nenhum remédio na minha boca. E aí, aí a gente chegou ainda de tardezinha, a primeira coisa que eu fiz foi na faculdade. Eu fui na faculdade e fui tranquei a faculdade. Porque eu entendi que naquele momento não era o meu tempo de fazer. Não era aquilo Você que eu precisava precisava descansar, fazer. dar uma Eu tinha que espairecida, né? Tinha. E assim, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu nunca mais tomei um remédio. Glória a Deus. Glória a Deus. Só A uma única dorzinha questão- de cabeça, né, de vez em quando. A única questão é que eu tenho problema com sono. Eu tenho se realmente o sono ainda é um resquício que ficou lá daquela época, Certo. que eu tenho muita dificuldade com sono. Mas de vez em quando quando eu vejo que eu estou muito acelerada, alguma coisa assim, eu tomo um remédio. Toma um e- suquinho Ah, mas de o maracujá Wesley, resolve. carinho, né? É isso também. Né? Mas, enfim, só para contar do processo em si. Então, assim, eu decidi por mim só mudar, eu precisava mudar. Mas, assim, o principal, se eu não tivesse tido, assim, firmado em Jesus, né, as minhas decisões naquele momento e pedido ao Senhor uma orientação e, assim, que Deus me fortalecesse naquele momento que eu mais precisava, que eu entendia que eu não tinha, o meu propósito não era esse, Não era né? aquilo, não era né? não era viver dessa Aham. forma que eu estava vivendo. E assim, foi um momento muito difícil, porque aí meu pai ligou para o médico, ela não quer tomar remédio, ela não vai tomar. E o médico disse, ela tem que tomar remédio, ela não pode ficar mais. Mas assim, graças a Deus foi assim, Papai do Céu já Sim. tinha preparado esse momento. Você e foi entende uma... também, ó, Adeline, que você precisar desse